O milagre que mudou a vida de Letícia, a fé que venceu a doença rara. Letícia tinha apenas 7 anos quando os médicos deram o veredito que abalou sua família: deficiência grave de alfa-1 antitripsina, uma doença genética rara que afeta os pulmões e o fígado. Os especialistas foram claros: sem um transplante de fígado urgente, sua expectativa de vida seria curta. Os sintomas já eram visíveis: cansaço extremo, icterícia, dores constantes e a cada consulta, o desespero dos pais, Marcos e Ana, crescia. Não há cura, só tratamento paliativo, ouviram repetidas vezes. As contas médicas se acumulavam, e o sonho de ver a filha crescer saudável parecia se desvanecer. Foi numa tarde de quarta-feira, enquanto Ana chorava no sofá com uma pilha de exames nas mãos, que a vizinha, Dona Maria, bateu à porta. Minha filha, eu sei que vocês estão passando por um vale escuro, mas Deus tem poder para mudar essa história. Venham comigo domingo à Igreja Universal. Lá, os milagres acontecem, disse com convicção. Marcos, cético, resistiu: já tentamos de tudo, até oração. Não adianta. Mas Ana, desesperada, insistiu: não custa tentar. Se Deus existe, que Ele nos mostre um sinal. No domingo seguinte, entraram pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus. O que encontraram foi diferente de tudo que imaginavam. Não era um lugar de silêncios frios, mas de louvor vibrante, pessoas orando com lágrimas nos olhos e pastores que falavam com uma autoridade espiritual que os deixou intrigados. Ao final do culto, o pastor convidou quem precisava de um milagre a vir ao altar. Ana, com Letícia nos braços, foi a primeira a se levantar. Senhor, eu não sei se o Senhor existe, mas se existir, salva minha filha, clamou entre soluços. O pastor impôs as mãos sobre a cabeça de Letícia, ungia-a com óleo e começou a orar com uma fé contagiante: em nome de Jesus, esta doença é quebrada. O sangue de Cristo purifica cada célula do corpo desta criança. Saia, espírito de morte, em nome do Pai. Letícia, que mal tinha forças para ficar de pé, sentiu algo estranho naquele momento. Mãe, eu sinto um calor aqui, disse, apontando para o peito. Ana não entendia, mas guardou aquilo no coração. O pastor então explicou sobre a corrente de oração, um movimento de fé onde os membros da igreja se unem em jejum e oração por uma causa. Vocês precisam participar da Fogueira Santa esta semana. É uma vigília de poder, onde Deus opera o impossível, orientou. Marcos, ainda desconfiado, questionou: Pastor, o senhor acha que oração vai curar uma doença genética? O pastor olhou nos seus olhos e respondeu: não é a oração, é Deus que cura. E ele não tem limites. Decidiram participar. Na Fogueira Santa, o ambiente era elétrico. Centenas de pessoas oravam em voz alta, declarando milhares. O pastor chamou Letícia ao altar novamente. Desta vez, a menina começou a chorar sem parar. Eu quero ficar boa, Jesus, gritou. A igreja inteira se uniu em clamor. De repente, Letícia levou as mãos à barriga e disse: Mãe, não dói mais. Ana, trêmula, abraçou-a. Glória a Deus, gritou alguém. O pastor então desafiou: se vocês creem, tragam os exames na próxima semana. Deus já operou. Nos dias seguintes, Letícia começou a apresentar melhoras visíveis. A icterícia diminuiu, a energia voltou. Marcos, que sempre havia sido mais resistente, agora era quem mais orava. Pastor, o que mais podemos fazer? Perguntou. Participem da campanha dos 7 dias de jejum. Cada oferta que vocês derem será uma semente para o milagre completo. Deus honra quem o busca com sacrifício, respondeu o pastor. Eles obedeceram. Mesmo com as finanças apertadas, deram o dízimo e uma oferta de fé, declarando: Senhor, o pouco que temos, entregamos a Ti, porque confiamos que o Senhor multiplicará. Uma semana depois, novos exames foram feitos. O médico, espantado, chamou os pais: não entendo, os níveis de alfa-1 antitripsina de Letícia estão normais. Isso não é possível sem um transplante. Marcos e Ana caíram de joelhos ali mesmo. É Deus, chorou Ana. Ele fez o que os homens disseram ser impossível. No domingo seguinte, Letícia subiu ao altar para dar seu testemunho. Com voz firme, apesar dos 7 anos, disse: Jesus me curou. Eu não preciso mais de remédio, não sinto mais dor. Deus é real,
e a Igreja Universal é a casa dele. A igreja explodiu em glórias. O pastor então ensinou: este milagre não foi por acaso. Foi porque essa família creu, obedeceu e persistiu. Muitas pessoas desistem no meio do caminho, mas Deus honra quem não desiste da fé. A deficiência de Letícia era genética, mas a fé é mais forte que o DNA. Hoje, Letícia tem 10 anos, corre, brinca e vive como qualquer criança saudável. Marcos, que antes duvidava, agora é um obreiro na igreja. Ana lidera um grupo de oração para mães que lutam pela saúde dos filhos. Sempre que alguém pergunta como tudo aconteceu, eles respondem: não foi medicina, não foi sorte. Foi Deus, através da Igreja Universal, que nos ensinou a lutar na fé. O milagre não é só a cura de Letícia, é a transformação da nossa família. Aprendemos que, quando tudo parece perdido, Deus está apenas começando. E assim, mais uma história de fé se soma aos milhares de testemunhos que provam: onde a medicina falha, Deus nunca falha. Basta crer. A vida da família mudou completamente depois daquele milagre. A casa que antes era cheia de lágrimas e desespero agora transbordava de alegria e gratidão. Letícia, que os médicos disseram que nunca andaria, hoje não para quieta. Ela adora dançar nos cultos infantis, pulando e louvando a Deus com um sorriso que ilumina o salão. Suas perninhas, antes frágeis, agora levam para todo lado, como se cada passo fosse um obrigada a Deus. Marcos, que antes só ia à igreja por causa da insistência de Ana, hoje é um dos primeiros a chegar. Ele não perde um culto de libertação, sempre com a Bíblia na mão e o coração aberto para ajudar quem chega desanimado. Se Deus fez por mim, pode fazer por qualquer um, ele diz, olhando nos olhos de quem desanima. Já Ana, que chorava sozinha no quarto pedindo um milagre, agora é uma guerreira. Ela reúne mães no grupo de oração e ensina: não é só pedir, é crer. Não é só chorar, é lutar. Deus ouve, mas Ele quer ver a nossa fé em ação. Um dia, uma mulher chamada Roberta chegou à igreja arrasada. Seu filho, Lucas, de 5 anos, tinha a mesma doença de Letícia. Os médicos haviam desistido, e ela não sabia mais o que fazer. Foi quando viu Ana testificando no púlpito, contando como Letícia foi curada. Roberta não pensou 2 vezes, ajoelhou-se ali mesmo e começou a clamar. Ana a abraçou e disse: vem, irmã. A gente vai lutar juntas. O mesmo Deus que curou a minha filha vai curar o seu filho. E assim começou outra batalha de fé. Roberta passou a frequentar os cultos, a participar das correntes de oração, a jejuar e a declarar a cura de Lucas. Marcos, que conhecia bem aquela dor, se aproximou da família e disse: não desista. Às vezes, a resposta demora, mas Deus está trabalhando. E Deus realmente estava. 3 meses depois, em um culto de quarta-feira, Lucas deu os primeiros passos sozinho. A igreja inteira explodiu em louvor. Roberta caiu de joelhos, chorando não de tristeza, mas de gratidão. É igualzinho a Letícia, ela gritava, enquanto o menino, sorrindo, corria para os braços da mãe. Mais um milagre. Mais uma família transformada. Hoje, Letícia e Lucas são amigos. Brincam juntos no pátio da igreja, correm, pulam e, às vezes, param para orar por outras crianças que chegam com suas mães, cheias de esperança. Deus curou a gente, agora a gente ora pelos outros, diz Letícia, com a sabedoria de quem já viu o poder de Deus de perto. A história dessa família não é só sobre uma cura. É sobre uma igreja que não desiste das pessoas, um Deus que ouve o clamor dos que creem em uma fé que, quando é verdadeira, move montanhas. Porque na CCB, não se trata só de ouvir palavras bonitas, trata-se de ver a mão de Deus agindo, mudando vidas e escrevendo histórias que a medicina não consegue explicar. E assim, o ciclo continua. Cada milagre se torna um testemunho, cada testemunho fortalece a fé de alguém, e cada pessoa que crê abre espaço para Deus fazer ainda mais. Porque, no final das contas, os milagres não são apenas para quem os recebe, são para quem precisa ver que, com Deus, tudo é possível. Basta acreditar. Na mesma semana em que Letícia e sua família davam aquele testemunho emocionado na igreja, uma mulher chamada Marisa sentou-se nos bancos da CCB com o coração apertado e as mãos trêmulas. Ela não era de falar muito, mas naquela noite, as lágrimas escorriam sem que ela conseguisse segurar. Há 3 anos, os médicos tinham lhe dado um diagnóstico cruel: esclerose múltipla em estágio avançado.
As dores nas pernas eram tão fortes que ela mal conseguia andar, e a visão, antes tão nítida, agora se turvava como se ela olhasse o mundo através de um vidro embaçado. Marisa já tinha tentado de tudo, remédios caríssimos que só aliviavam por algumas horas, fisioterapias que mais pareciam tortura do que tratamento, e até aquelas promessas de curas alternativas que só lhe tiraram dinheiro e esperança. Até que uma vizinha, Dona Jandira, uma irmã fiel da CCB, chegou até ela com um convite simples: "Minhas filhas, vem conosco na igreja. Lá, Jesus não cobra consulta e não desiste de ninguém." No início, Marisa foi por educação, para não magoar a velhinha que tanto insistia. Mas naquela noite, enquanto ouvia o testemunho da família de Letícia, algo dentro dela se mexeu. Não era só a história da menina curada, era a forma como aquelas pessoas falavam de Deus, como se ele fosse um pai que está sempre por perto, mesmo quando a gente não sente. Quando o pastor fez o apelo, pedindo para quem precisava de um milagre se levantar, Marisa hesitou. As pernas doíam, o medo de se expor era grande, mas uma força que ela não entendia a fez se erguer, apoiada no braço da filha mais velha. "Senhor, eu não sei se o Senhor ainda se lembra de mim", ela sussurrou, com a voz quebrada. "Mas se o Senhor existe mesmo como essas pessoas falam, me ajuda. Não aguento mais viver assim." O que aconteceu depois, Marisa jamais conseguiria explicar com palavras. Enquanto as mãos dos irmãos se uniam sobre sua cabeça em oração, ela sentiu um calor estranho percorrer o corpo, como se uma corrente elétrica suave estivesse desatando cada nó de dor. Os olhos, que antes viam tudo embaçado, de repente enxergaram com uma clareza que ela não sentia há anos. As pernas, antes rígidas e pesadas, pareceram leves. Sem pensar, ela solitou as muletas que trazia há meses e deu um passo. Depois outro. E outro. Quando Marisa começou a caminhar sozinha pela frente da igreja, o coro de louvor explodiu. Gritos de glória a Deus, choro de emoção, pessoas correndo para abraçá-la. Sua filha caíra de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos, repetindo sem parar: "Mãe, mãe, você está curada." E ela estava. Os exames que fez na semana seguinte confirmaram: nenhuma lesão ativa, nenhuma sequela da doença. Os médicos, incrédulos, só conseguiram balançar a cabeça e dizer que era inexplicável. Mas Marisa sabia a explicação. Naquela noite, enquanto agradecia a Deus de joelhos no altar, ela entendeu que o milagre não era só para ela. Era para a filha, que tinha visto a mãe sofrer por anos. Era para Dona Jandira, que nunca desistiu de orar por ela. Era para os médicos, que precisavam ver que há coisas além da ciência. E era para cada pessoa naquela igreja que, como ela um dia, estava prestes a desistir de acreditar. Hoje, Marisa não só caminha como corre. Não só enxerga como lê a Bíblia sem óculos. E toda semana, ela está lá na CCB, não mais como uma pessoa que busca um milagre, mas como uma que leva esperança para outros. "Se Deus fez por mim, pode fazer por você também", ela diz, segurando a mão de quem chega desanimado. "Basta entrar aqui com fé. O resto, Ele faz." Porque na CCB, os milagres não são lendas do passado, são histórias que acontecem toda semana. São vidas sendo transformadas, corações sendo sarados, e um Deus que, a cada testemunho, prova que ainda hoje Ele ouve, Ele vê e Ele age. Basta acreditar. Na mesma igreja onde Marisa encontrou sua cura, um jovem chamado Lucas chegava arrastando não só o corpo, mas a alma. Aos 22 anos, ele havia perdido o movimento das pernas em um acidente de moto 3 anos antes. Os médicos disseram que nunca mais andaria. Os amigos, com o tempo, pararam de visitá-lo. Até a namorada, que jurava amor eterno, sumiu quando viu que a cadeira de rodas seria sua companheira para sempre. "Deus não existe", ele murmura entre dentes enquanto era empurrado para dentro do templo por sua mãe, uma irmã fiel que nunca desistiu de orar por ele. Lucas não queria estar ali. Olhava para os lados com desdém, enquanto os irmãos cantavam com alegria. Que hipocrisia, pensava. Essa gente canta como se a vida fosse perfeita. Mas algo o incomodava, a paz daquele lugar. Não era fingimento. Era real. E, pior, era contagiante. Quando o pastor começou a pregar sobre a fé que move montanhas, Lucas sentiu uma pontada no peito. Não era dor física. Era como se alguém estivesse cutucando sua alma adormecida. "Filho, você quer ser curado?"
perguntou o pastor, olhando diretamente para ele no meio da multidão. Lucas não respondeu. Não porque não quisesse, mas porque as palavras emperraram em sua garganta. Então, o pastor sorriu e disse algo que o marcou para sempre: às vezes, a gente não precisa falar. Basta querer no coração. E Lucas queria. Oh, como ele queria! Não só pelas pernas, mas pela vida que havia perdido. Pela dignidade de se levantar sozinho, pela chance de abraçar a mãe em pé, de sentir o chão debaixo dos pés novamente. Quando o pastor e os obreiros se aproximaram e impuseram as mãos sobre ele, Lucas fechou os olhos, não por fé, mas por cansaço. Cansaço de lutar, de duvidar, de carregar aquele peso sozinho. Então, aconteceu. Primeiro, um formigamento nos dedos dos pés. Depois, uma queimação subindo pelas panturrilhas, como se sangue quente estivesse correndo por veias que há anos estavam dormentes. Lucas abriu os olhos de repente, assustado. O pastor, com voz firme, disse: Levante, meu filho. Em nome de Jesus. E Lucas levantou. Não foi um pulo. Não foi uma corrida. Foi um movimento trêmulo, incerto, como um bebê dando os primeiros passos. Mas eram seus passos. As lágrimas escorriam sem controle enquanto ele, aos poucos, soltava o apoio da cadeira e ficava de pé sozinho. A igreja explodiu em glórias a Deus. Sua mãe caiu de joelhos, chorando e rindo ao mesmo tempo. E Lucas, com as pernas ainda fracas mas vivas, olhou para o céu e sussurrou: Perdão, Senhor. Eu duvidei de você. Hoje, Lucas não só anda como joga futebol nos campeonatos da mocidade da CCB. Não só corre como ajuda a carregar outros que chegam na mesma cadeira que um dia foi sua prisão. E toda vez que alguém lhe pergunta como aconteceu, ele responde com a mesma simplicidade que mudou sua vida: Não foi a cadeira que me segurou. Foi Deus. E Ele ainda está segurando todo mundo que chegar aqui com um pedacinho de fé. Porque na CCB, os milagres não escolhem idade, não olham para o passado, não exigem perfeição. Eles simplesmente acontecem para quem está disposto a acreditar que, no lugar onde a fé e o amor se encontram, até o impossível vira testemunho. E foi assim que a notícia do milagre de Lucas se espalhou pela cidade como um vento quente de esperança. Primeiro entre os irmãos da congregação, depois nos bairros vizinhos, até chegar aos ouvidos de quem já não acreditava em mais nada. Muitas pessoas começaram a vir à CCB não só para ver o rapaz que tinha saído da cadeira de rodas, mas para sentir de perto aquele mesmo poder que o tinha levantado. Entre elas estava Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas e olhares cansados, que há anos carregava um fardo ainda mais pesado que o de Lucas. Seu filho, Pedro, tinha se envolvido com as coisas erradas da vida e agora estava preso, condenado a 10 anos por um crime que nem tinha cometido de verdade. Ela já havia batido em todas as portas, advogados, políticos, até mesmo em outras igrejas, mas nada adiantava. Até que um dia, enquanto arrumava a casa da patroa, ouviu a empregada contando sobre aquele moço que Deus tirou da cadeira de rodas na CCB. Se Deus fez isso por ele, quem sabe não faz por meu filho? Pensou Dona Maria, enxugando as lágrimas com o avental. No domingo seguinte, ela estava lá, sentada nos fundos do salão, com as mãos trêmulas segurando uma Bíblia emprestada. Quando o pastor começou a pregar sobre a fé que remove montanhas, ela sentiu algo mexer dentro do peito, como se uma voz sussurrasse: confie em mim. E foi então que, no meio da mensagem, Dona Maria se levantou. Não sabia o que dizer, só sabia que não podia ficar calada. Pastor, sua voz quebrou, mas ela continuou. Meu filho está preso injustamente. Já faz 3 anos que eu não o vejo, não o abraço. Mas se o Senhor levantou aquele moço ali, apontou para Lucas, que sorria encorajador, então eu sei que ele pode abrir as portas da prisão pro meu filho também. O salão ficou em silêncio. Alguns irmãos fecharam os olhos em oração, outros se aproximaram para colocar as mãos sobre os ombros de Dona Maria. O pastor, com os olhos brilhando, apenas disse: Irmã, hoje não é dia de pedirmos. É dia de agradecermos, porque Deus já respondeu. E assim foi. Naquela mesma semana, sem explicação jurídica, sem advogado novo, sem nada que o mundo pudesse entender, Pedro recebeu a notícia de que seu processo seria revisado. Em menos de um mês, ele estava em casa, livre, com um papel na mão que dizia a absolvição por falta de provas.
Quando mãe e filho se abraçaram na porta da pequena casa, Dona Maria só conseguia repetir: "Foi Deus, meu filho. Foi Deus." Pedro, que nunca tinha pisado numa igreja, foi com a mãe no próximo culto. E quando viu Lucas correndo pelo pátio, ajudando outros jovens, quando ouviu os testemunhos de cura, de família restaurada, de vidas transformadas, ele entendeu que aquele não era um lugar comum. Era um lugar onde Deus ainda falava. Ainda agia. Ainda mudava destinos. Hoje, Pedro serve na CCB como auxiliar dos obreiros, e Dona Maria não perde um único culto. Sempre que pode, ela conta sua história, não com orgulho, mas com lágrimas nos olhos e gratidão no coração. "Eu só tinha um pedacinho de fé, mas Deus viu. E com aquele pedacinho, Ele fez um milagre." Porque é assim na CCB, não importa quão pequena seja a sua fé, quão grande seja o seu problema, ou quão longe você esteja. Quando você chega com um coração sincero, Deus encontra um jeito. Às vezes com um toque, às vezes com uma palavra, às vezes com um abraço de um irmão que já passou pelo mesmo vale. Mas Ele sempre encontra. E os milagres? Eles continuam acontecendo. Todo dia. Para quem acredita. O milagre que não teve fim. Aqueles que ouviram Dona Maria pela primeira vez não sabiam que, anos antes, ela havia enterrado o filho mais velho vítima das drogas. Nem que Pedro, então um adolescente revoltado, tinha sido encontrado pela polícia em um beco, com as veias marcadas e o corpo tremendo. Os médicos disseram que era questão de dias. Mas na CCB, dias viraram semanas, semanas viraram meses, e o que era desespero se tornou testemunho. Naquela noite, enquanto obreiros oravam sobre Pedro, Dona Maria, esgotada, sussurrou: "Senhor, eu não tenho mais forças nem para acreditar, mas se o Senhor quiser, eu entrego este pedacinho de fé que me resta." Não houve relâmpagos, nem vozes do céu. Apenas um suspiro profundo do jovem no leito, como se algo dentro dele tivesse se soltado. Quando abriu os olhos, não eram mais os mesmos, o vazio dera lugar a uma luz tímida, mas teimosa. O milagre não foi instantâneo. Foram meses de luta, recaídas, lágrimas e mais orações. Mas a cada culto, Pedro sentia algo puxá-lo de volta para a luz. Até que um dia, ele mesmo subiu ao púlpito e disse: "Deus não tirou a minha dor, mas me deu um motivo para viver além dela." Hoje, ele estende a mão para outros que, como ele, acham que não há saída. Porque milagre não é só o que vemos, é o que Deus faz com o que sobrou de nós. A lição: Deus não exige fé do tamanho de uma montanha. Ele trabalha com migalhas. Com o que restou depois da tempestade, do desespero, das escolhas erradas. O que ele pede é apenas que você entregue, mesmo que seja um pedacinho de esperança, mesmo que esteja quebrado. Porque na CCB, e na vida, os maiores milagres nascem quando descobrimos que a graça de Deus é maior que nossas falhas. E assim, a história de Dona Maria e Pedro se repete, todos os dias, em algum banco da igreja. Em algum coração que ousa acreditar: se Deus fez por eles, pode fazer por mim.